Nós vivemos em uma época em que parece que tudo é decidido pela aparência, não é? Quem seguir, a quem ouvir, em quem acreditar, o que valorizar, não apenas nas redes sociais, mas na vida em geral. Parece que a aparência determina quem é bem-sucedido, quem é feliz, quem é inteligente, quem é de fato belo, poderoso, e às vezes parece que a aparência determina até para nós quem parece mais espiritual, mais elevado. Mas isso não é um fenômeno só das redes sociais, isso não apareceu simplesmente com o Instagram ou o TikTok. O mundo sempre foi marcado por aparências e sempre foi difícil distinguir entre quem está vivendo de verdade e quem está apenas mostrando algo que não é. Nem tudo que parece trigo é trigo. Jesus mostra isso na parábola do joio. Assim também nem tudo que parece vitória é vitória de fato. Nem tudo que parece derrota é derrota. Nem tudo que parece ausência de Deus significa que Deus também nos abandonou. E nem tudo que parece certeza de presença de Deus na vida das pessoas é fruto realmente de uma fé genuinamente apegada a Cristo. É por isso que nesse mundo Deus nos chama a viver não pela aparência, mas pela esperança. Ser guiados pela aparência pode nos fazer confiar no que estamos vendo e por isso confiar simplesmente em pessoas, ou em objetos, ou em sonhos de consumo. Mas viver pela esperança significa nos lançar para o que ainda não vemos, mas sabemos que foi conquistado por Cristo Jesus, o único no qual podemos confiar plenamente. A parábola que nós ouvimos hoje, do joio e do trigo, mostra que o reino de Deus é diferente das expectativas humanas. A gente quer resolver tudo imediatamente. A gente quer distinguir logo quem está certo, quem está errado, quem Deus está abençoando, quem Deus abandonou. Mas Jesus diz: calma, deixem crescer juntos e depois pelos frutos vocês conhecerão. É um chamado a vivermos num ritmo diferente e com mais paciência do que o mundo tenta nos levar a viver. Nós queremos resolver tudo logo, mas às vezes as decisões realmente importantes precisam de tempo para amadurecer. Às vezes, quando nos parece que alguém não merece mais o nosso carinho e a nossa atenção, pode ser justamente nesse momento que essa pessoa esteja mais precisando do amor que um dia a gente prometeu a ela. Quando as pessoas precisam ser vistas porque ninguém mais as vê, ou quando as pessoas precisam ser vistas para além do que os outros são capazes de ver, nós contamos com uma ajuda toda especial do Espírito Santo que vive e age em nosso coração por causa de Cristo. E nós podemos também olhar para além das aparências. É claro que não temos o poder de Deus de distinguir completamente, sempre podemos nos enganar a respeito das pessoas. Mas precisamos aprender com Deus a paciência que é ligada ao amor e que está ligada ao perdão que há em Jesus Cristo, para que a gente possa dar oportunidade de alguns que nos parecem joio se mostrarem depois pelo imenso amor transformador de Cristo como trigo que produz e alimenta muita gente. E também, é claro, com paciência percebermos que alguns que parecem trigo aos nossos olhos podem estar, na verdade, nos enganando, e o tempo e a vontade de Deus manifestará todas as coisas com sua luz. Nós precisamos de discernimento e paciência nas diferentes situações em que nós vivemos. Quando navegamos pelas redes sociais e queremos dar respostas muito rápidas ou compartilhar tudo muito rápido, sem pensar, sem analisar, sem discernir. Quando vivemos numa cultura da performance, em que o tempo todo a gente é chamado a dar resultado e a mostrar resultado, enquanto na verdade os resultados duradouros precisam de tempo para ser preparados, para serem amadurecidos. Quando nós vivemos em uma cultura que celebra a ostentação, e aí ao invés da gente viver os momentos felizes, a gente está preocupado em fotografar, em filmar e postar. Preocupado demais em mostrar, a gente esquece de viver. Preocupado demais em ganhar o que está lá na frente que outros mostraram, a gente se esquece de aproveitar o que Deus já nos deu agora.
as pessoas, as situações e até as bênçãos materiais que Ele colocou já na nossa vida e ao nosso redor. A gente deixa, às vezes, de ser feliz com a vontade de parecer feliz. A gente, às vezes, coloca sucesso financeiro e numérico como medida de vida e essas coisas, num piscar de olhos, podem sumir ou podem ser tiradas de nós. E não somente nós precisamos tomar cuidado individualmente, mas juntos precisamos tomar cuidado como igreja, porque às vezes a maldade, a corrupção e a mudança ruim vem a igrejas não somente pela via de ensinos doutrinários falsos, mas pela busca de ser grande e bem-sucedido. Muitas vezes a igreja é tentada pelo sucesso. Começa a medir a sua fidelidade e o seu valor pelo número de pessoas que vêm até ela. Às vezes, a igreja é tentada a medir bênção de Deus por prosperidade, a mostrar riqueza, seja como antigamente ostentando ouro nos seus altares, ou seja hoje ostentando espetáculo nas suas apresentações. Sim, a cruz vai ficando pequena e o palco vai ficando grande. E aí a igreja passa a impressionar os olhos, mas deixa de falar ao coração aquilo que precisa ser dito às pessoas. Fala de sucesso, vitória, mas não fala da cruz de Cristo e da aparente derrota que na verdade era a maior vitória de todos, de todas e para todos, quando Cristo entregou a sua vida na cruz. Quando parecia derrotado, Jesus estava vencendo. E os que foram levados pela aparência naquele momento o abandonaram. Mas os que esperaram com paciência viram depois a maravilha da ressurreição. Viram-no brilhando como o sol. E aí puderam ver a vida que Deus estava preparando. E por isso Jesus diz a todos nós: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Jesus chama a sua igreja fiel de pequeno rebanho. Já pensaram nisso? Pode existir mega igrejas, mega churches, como é mais bonito dizer hoje. Mas talvez no meio dessas igrejas o rebanho de Cristo seja uma pequena porção, um pequenino rebanho. Assim como nós também não podemos ficar orgulhosos por sermos uma pequenina igreja, porque dentro de nós pode ser que o pequenino rebanho de Deus seja menor ainda. Mas não tenhamos medo. Continuemos a viver confiando em Deus, com amor e com paciência, que no tempo certo Ele dará e mostrará os seus frutos. E já vem mostrando, é verdade. Semanas atrás a gente celebrou 39 anos de trabalho da nossa igreja aqui, e a gente vê que como pequeno grupo Deus está sustentando, Deus manteve pastores, manteve trabalho, está mantendo missões. Tudo na verdade nos parece muito pequenininho e a gente gostaria que fosse muito maior. Mas a gente não confia que aqui Deus está agindo segundo o seu propósito, como está agindo em outras igrejas cristãs dedicadas aqui pela nossa cidade e pelo nosso país, sejam elas luteranas ou não, mas que estejam firmadas na teologia da cruz de Cristo e não numa teologia que aponte para glórias humanas. Uma teologia que vê a riqueza quando nós estamos juntos apesar das nossas diferenças e não vê a riqueza na ostentação, na glória que possamos mostrar ao mundo. Que vê a mensagem não no espetáculo, mas no acolhimento diário às pessoas que sofrem e que precisam de apoio. E aí é bonito a gente olhar para as leituras de hoje e ver, como em Isaías Deus está tranquilizando o seu povo. Ele diz: olhem para mim, não tem outro, não procurem outra proteção, outra fonte de satisfação, olhem para mim, se existe outro eu não conheço. Eu estou aqui para vocês, por isso não tenham medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Palavras que Jesus veio a repetir depois, lá no Apocalipse, fechando toda a história. A história está nas mãos de Deus e não dos algoritmos que tentam fazer a gente se mostrar o tempo todo. A história está nas mãos de Deus e não dos governos, das ideologias, daqueles que manipulam e tentam resolver a economia. A história das nossas vidas está nas mãos do Senhor. É verdade que enquanto nós vivemos nesse mundo, a gente ainda lida com corrupção, com maldade, com dificuldades e com medos. Toda a criação geme e suporta dores, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8. Mas a nossa identidade é definida por sermos pertencentes a Deus por meio de Cristo. E a nossa vida é movida pela esperança que há em Cristo. É verdade, esperança de algo que ainda não vemos,
E nós nos lançamos para algo que ainda não vemos, porque o que vemos aqui não pode ser a fonte da nossa certeza. A nossa certeza está firmada em Cristo, que agora não vemos, mas aguardamos, e que virá novamente para julgar os vivos e os mortos, estabelecer um reino que não terá fim, e aí mostrar toda a grandeza e a glória que Ele pode efetuar por meio de nós e em nós, fazendo-nos brilhar como seu povo. Enquanto a gente vive nesse mundo, a gente tem que dizer, como o salmista que nós lemos hoje: Tu, ó Senhor, és tudo que tenho. Tu, ó Senhor, és tudo que tenho. Tu és a minha porção. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim. Eu tenho pensado, tenho refletido na minha maneira de agir e eu quero seguir os teus ensinamentos. Eu quero ser amigo dos que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor, ensina-me os teus mandamentos. Veem que são palavras sobre quem nós devemos valorizar, a quem nós devemos seguir e o que nós devemos aproveitar nesta vida. Valorizamos, acima de tudo, o elo que nós temos com Deus por meio de Cristo. Seguimos aqueles que também têm um elo de amor com Deus. E valorizamos o que Ele já colocou ao nosso redor. Toda a terra está cheia do seu amor, apesar das dificuldades que enfrentamos. É uma forma diferente de ver a vida. Haverá espinhos, haverá joio, haverá muitas coisas difíceis no meio do nosso caminho, mas Deus é a nossa porção. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa certeza e esperança. Não é a minha carreira, não é a minha imagem, não são os meus seguidores, mas o Senhor é tudo o que eu tenho e tudo o que eu preciso. O mundo vai continuar valorizando quem ostenta posses, quem consegue atenção, quem aparentemente é belo e quem traz muitas conquistas para mostrar. Mas Deus nos incentiva a andar com quem o teme e põe nele a sua esperança. A esses vamos seguir, com esses vamos nos alimentar da palavra de Deus e dos sacramentos aqui. O mundo inspira o tempo todo a vivermos insatisfeitos e buscando sempre mais. Mas Deus nos mostra que o seu amor está por todos os lados, nos cercando o tempo todo, e que já temos, sim, tudo o que precisamos para vivermos felizes. Ao invés de mostrar, vamos viver. Ao invés de seguir por aparência, vamos seguir de coração a quem tem o seu coração ligado a Cristo. É Ele quem semeia, é Ele o dono do campo, é Ele quem envia os anjos, é Ele que conhece os seus, é Ele que no final das contas fará a separação entre joio e trigo, e a nós, povo de Deus, Ele dirá: os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Que nós estejamos entre eles pela justiça que temos em Cristo Jesus. Amém.